pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes acabou de explodir em Brasília neste exato momento e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que devastou o STF neste exato momento. Outro ponto, gente, tá? Que eu preciso trazer para vocês. Relator da CPMI, da fraude, da roubalheira, do escândalo do INSS, acabou de explodir uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele trouxe os detalhes, tá? Vai estar tudo na tela, eu vou trazer, colocar aqui, tintim por tintim, ele explicando todos os detalhes dessa bomba contra Alexandre de Moraes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula entra em desespero com uma grande possibilidade do Lulinha ser preso ainda nesse dia de hoje. Urgentíssimo, gente, tá? Lula entra em desespero após sair a notícia de que Lulinha pode ter prisão decretada a qualquer momento. A Folha de São Paulo acabou de explodir essa bomba e é claro que eu vim trazer na velocidade da luz aqui para todos vocês. Outra notícia mega urgentíssima, gente. Escândalo dentro do governo Lula e tem a ver com aquela treta do Lula com o Trump, Comando Vermelho, PCC, o Trump lá quer designar o PCC, Comando Vermelho, como grupo terroristas. O Lula, gente, tá? Dobrou a aposta contra Donald Trump. Treta tá instaurada, guerra declarada entre Trump e Lula. Acabou a química, acabou o amor. E eu vou trazer também todos os detalhes aqui dessa informação. E, por fim, gente, tá? Senado Federal, mais precisamente o Alessandro Vieira, acaba de confirmar a pior notícia para Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, acaba de confirmar a pior notícia para Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E essa notícia eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito, gente, tá? Tudo isso, muito mais, claro, vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, deixa eu trazer para vocês, saiu agora na Folha de São Paulo, eu vou trazer todos os detalhes. Vejam aqui o desespero do Lula. Lula pede para Lulinha não contaminar a sua campanha. Lula, desesperado, pede para que seu filho Lulinha não prejudique ele na campanha presidencial. Ele quer se perpetuar no poder, ele quer continuar no poder. E o Lulinha está sendo um grande problema. Sabe quem revelou isso? Folha de São Paulo, gente. Tá aqui. Lula conversa com o filho. Lula, gente, ele tá tão desesperado que ele ligou pro filho dele, tá? Ele ligou em conversa com o filho, tá? Lula conversa com o filho e pede que ele puxe para si investigação e não deixe respingar, não é no governo. Ele não quer que o Lulinha deixe respingar nele, no pai dele. Ou seja, eu imagino que a conversa tenha sido assim: Lulinha, olha só, aqui é seu pai. Eu estou aqui louco para continuar no poder, eu quero me perpetuar nesse poder, eu quero essa presidência da República. Resolve o seu BO aí e não deixa isso respingar em mim. Resolva o seu BO, se você roubou, você vai ser preso, você vai pagar pelo seu erro. Não, eu não quero que isso respingue na minha pessoa, eu não quero ser prejudicado, eu não quero perder voto por causa da sua roubalheira. Foi isso que o Lula acabou de fazer. Basicamente, o Lula acabou de abandonar o seu filho. É isso. Tudo em nome do poder. Lula basicamente abandonou, descartou seu filho com medo de ser prejudicado. Tudo isso tem um objetivo. O Lula, gente, ele entrega... É tipo assim... Se vira sozinho porque eu quero o poder. O mais importante para mim não é você, meu filho. É o poder. É a presidência da República. Eu acho que, para um bom entendedor, meia palavra basta. Tá aqui, ó. O presidente Lula ligou para o filho Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha na semana passada e voltou a pedir que ele preste os esclarecimentos necessários em relação a qualquer envolvimento com nomes investigados nas fraudes do INSS. A ligação ocorreu
na última terça-feira, tá? Dias após Lulinha ter tido os sigilos quebrados pela CPMI do INSS. Foi a segunda conversa que os dois tiveram em meio às investigações. Fontes a par do assunto disseram, sob reserva, que Lula tratou de pedir que o filho puxe para si, ou seja, se vira aí com seu BO. O que importa para mim é a presidência. Eu quero o poder. Se vira aí, tá? Puxe para si toda a responsabilidade do caso. A ordem do Palácio do Planalto é evitar que o assunto respingue no Lula. O entorno de Lula sabe que o tema será usado pela oposição durante a campanha eleitoral, mas é claro que vai ser. Claro que vai ser usada. A avaliação, portanto, é que quanto mais rápido o filho do presidente esclarecer, o que tiver que ser esclarecido, melhor. Aliados dizem que é fundamental evitar ao máximo a exploração do assunto pelos adversários. Depois que os dois tiveram a primeira conversa, Lula foi a público dizer que o filho vai pagar o preço se tiver... Balela isso aqui, gente, tá? Lula disse aquilo ali pra bolinha dele, né? Pros eleitores dele, pra dar uma de... eu sou um homem justo, íntegro, honesto, e eu defendo que meu filho pague. Se ele roubou, que ele pague. Mentira! Porque na semana seguinte, os cupinchas do Lula tentaram blindar o Lulinha sem precedentes lá na CPMI do INSS. Então, é mentira, é balela do Lula que ele realmente quer que o filho dele pague. A única coisa que ele quer é que o Lulinha resolva e que não respingue no nome dele, porque a oposição tá tripudiando, gente, tá? Juristas, jornalistas, youtubers, influencers, tá todo mundo destruindo o Lula nas redes sociais por causa do filhinho, que assim como o pai, atolado em escândalo de corrupção. Tal pai, tal filho. Não tem como negar. Contra fatos, não argumentos. E a situação, gente, pro Lulinha tá muito desgastante. Tá, assim, um terror. Um terror porque... Tá uma tragédia. Porque a gente tem informação de bastidores que a prisão do Lulinha pode ser decretada a qualquer momento pelo ministro André Mendonça. A qualquer momento a prisão dele pode ser decretada. E aí, gente, o desespero tá tomando conta do Lula. Falando em desespero, gente, tá? O delegado, senador e relator da CPI do crime organizado acabou de confirmar a pior notícia para Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E é sobre aquela CPI exclusiva para investigar o envolvimento, né, de Moraes, Toffoli com Daniel Vorcaro. Tá aqui. Senador Alessandro Vieira anuncia que já conseguiu mais de 30 assinaturas para abrir CPI que investigará Toffoli e Moraes, gente. Eu tô perplexa, porque ontem eu trouxe a informação para vocês que ele tinha conseguido 27 assinaturas, né? A notícia que acaba de chegar é que ele agora, neste exato momento, já conseguiu 35 assinaturas. Tá aqui, gente, tá? O senador Alessandro Vieira protocolou nessa segunda-feira o requerimento de abertura de CPI para investigar, afirma o parlamentar, as relações do ministro, né, do Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com personalidades ligadas ao Banco Master, como o ex-presidente do Instituto Daniel Vorcaro. Segundo Vieira, o documento alcançou 35 assinaturas. Muito a mais do que ele precisava. Ele precisava de 27. Assim que ele conseguiu 27 assinaturas, ele, né, gente, inteligente, para se resguardar, não, deixa eu conseguir um pouquinho mais, porque se algum senador for ameaçado e retirar a assinatura, não corremos esse risco. Então ele esperou juntar mais um pouquinho de assinatura, foi lá e bateu o martelo, protocolou a abertura da CPI para investigar ligação e envolvimento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, a Daniel Vorcaro, e a bomba explodiu e o desespero, gente, tomou conta do STF nesse dia de hoje. Desespero tomou conta geral, gente, tá? E agora vamos falar sobre pedido de impeachment. Na verdade, impeachment e prisão. Foi pedido, tá, gente, tá? Acabou de ser solicitada a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa notícia, gente, tá? Chocou Brasília nesse dia de hoje.
que eu vou trazer aqui nos mínimos detalhes aqui para vocês. Vejam bem, advogado Paulo Faria entra com pedido de prisão e afastamento de Alexandre de Moraes do STF, gente, tá? Esse advogado é um dos advogados, na verdade, que pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes, porque vários advogados pediu a prisão. Eu vou trazer aqui a matéria explicando tudo nos mínimos detalhes. Aí a pergunta que fica é, Fabiana, mas Alexandre de Moraes pode mesmo ser preso? Ele pode ter prisão decretada? Ele pode sofrer busca e apreensão no celular dele? Porque agora ele trocou de celular, né? Ele não tá mais com aquele celular que ele conversou com o Daniel Volcaro, segundo aí notícia divulgada pelo Lauro Jardim do Jornal Globo, né? Ele trocou o celular dele, trocou o número. Gente, tá? Inclusive eu estava vendo aqui até um jurista comentando sobre isso. Ele disse que é atitude de criminoso, né, de bandido, ficar trocando de celular. Normalmente é bandido criminoso que não quer ser pego no flagra em conversinhas em celular que tem esse tipo de atitude. Mas não, gente, aqui se trata do ministro. Então ele foi lá, trocou o celular e a notícia que acaba de chegar é que teve pedido de prisão solicitada contra Alexandre de Moraes. Advogados entram com pedido de prisão e afastamento de Alexandre de Moraes do STF, gente, tá? E o desespero tá tomando conta, porque agora, gente, não é uma só pessoa que tá pedindo afastamento, não é só os parlamentares que tá pedindo prisão e afastamento de Moraes, até advogados também estão solicitando a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Nesta segunda-feira nova, os advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira pediram a prisão e o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do cargo. Lembrando, gente, tá, que o Jeffrey Chiquini, o Deltan Dallagnol também fez pedido nesse sentido. Eu trouxe ontem aqui no canal para vocês. O processo foi encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin. Então tá aí. Na petição obtida com exclusividade pela coluna, os advogados requereram a abertura de uma investigação para apurar mensagens extraídas do celular do ex-dono do Master, Daniel Volcaro. O conteúdo obtido pela Polícia Federal revelou diálogos entre Volcaro e Moraes, em virtude de o juiz do STF ter respondido utilizando o recurso de visualização única no WhatsApp. Ainda não é possível verificar o que ambos falaram. Por isso, Faria e Oliveira afirmaram que há necessidade de apuração para esclarecer o teor das conversas e as circunstâncias em que foram enviadas. No dia em que a Polícia Federal prendeu Volcaro, o empresário perguntou a Moraes se ele havia conseguido bloquear. A pergunta aqui de 1 milhão, bloquear o quê? O que é que Alexandre de Moraes tinha que bloquear para o Daniel Volcaro? E outra pergunta, não é a Viviane Barsi que trabalha para o Volcaro? Interessante. Então, considerando em conjunto os elementos divulgados envolvendo possíveis comunicações entre investigado e autoridade judicial, o contexto temporal coincide com medidas investigativas relevantes e a existência de relações contratuais de elevado valor envolvendo pessoas diretamente vinculadas ao agente público. Forma um quadro fatídico que extrapola o plano no debate meramente jornalístico, passando a constituir conjunto de indícios que então, exigem a apuração institucional formal, observaram os advogados. No Estado democrático de direito, a credibilidade das instituições depende da existência de mecanismos eficazes de responsabilização. E eu vou estar aqui sempre que surgem indícios plausíveis de irregularidades envolvendo autoridades públicas, especialmente quando se trata de membros da mais alta corte do país. Conforme o Faria e o Oliveira, os fatos podem indicar tentativa de interferência em investigação criminal em andamento, gente, tá? Vai de encontro ao que o doutor Jeffrey Chiquini e o Deltan Dallagnol também disse ontem. Os advogados também solicitaram Fachin que envie o caso à PGR. Aqui já é caso perdido, né, gente, tá? Senhores advogados, tá? O Fábio Faria Oliveira, enviar alguma coisa para esse PGR é perda de tempo. Perda de tempo. Isso porque a PGR é responsável para avaliar a existência de indícios. Gente, isso aqui eu vou até pular porque não vai. Então, ó, segundo Faria Oliveira, caso confirmadas as circunstâncias relatadas, a conduta de Moraes poderia se enquadrar nos crimes. Olhem só os crimes
que eles estão imputando a Alexandre de Moraes, caso tudo isso seja confirmado. Obstrução, crime de obstrução de investigação, crime de advocacia administrativa e crime de prevaricação. 3 crimes sendo imputados contra Alexandre de Moraes. Caso as investigações provem isso aqui, eles pedem para que Alexandre de Moraes seja preso. Preso, gente, tá? Tem que ser preso. Principalmente aquela questão de obstrução da justiça. Inclusive, ontem o Deltan e o Dr. Jeff Chiquini fez essa acusação gravíssima. Se for comprovado, né, que ele estava ali com diálogo, ajudando o Vorcaro, pode ser caracterizado como obstrução da justiça. Meu Deus do céu, gente, tá? A situação tá alarmante para o ministro Alexandre. Nunca, gente, nunca teve tão grave a situação para o ministro. Tão grave que até jornalista da Band desceu a lenha sem dó e nem piedade na mulher do Moraes e no ministro Alexandre de Moraes. Pegou pesado aqui, gente, tá? Que vídeo, gente. Que acusação gravíssima o ENEG acabou de fazer envolvendo Moraes e sobrou até para a esposa de Alexandre de Moraes. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo e colocassem aqui embaixo nos comentários se vocês concordam com ele, sim ou não. Se a mulher de Alexandre de Moraes resolver mudar de profissão, pode virar coach de cobrança, porque Viviane Barsi sabe cobrar. Só do Banco Master, o escritório dela recebia 3.600.000 reais por mês. Aí hoje, o escritório quebrou o silêncio com explicações sobre o que teriam sido os serviços prestados ao Master, sem falar dos honorários, sem precedentes na história da Advocacia Nacional. Agora, vou te falar, teria sido melhor para o escritório manter-se calado. O maior escritório do mundo é o americano Kirkland & Ellis, e os advogados mais bem pagos desse escritório podem cobrar o equivalente a 15 mil reais a hora, 4 vezes mais do que o mais bem pago advogado brasileiro. Se Daniel Vorcaro tivesse contratado o advogado mais caro do maior escritório do mundo e entregasse a ele a tarefa de realizar os serviços descritos na nota como tendo sido prestados pelo Barsi de Moraes Associados, nem assim ele gastaria o que pagou a firma da mulher do ministro. É um feito mesmo. Esculhambou, né, gente? O ENEG aqui nesse vídeo esculhambou, esculachou. E assim, gente, derrubando, né, a credibilidade do ministro Alexandre de Moraes. Porque, reparem bem, gente, tá? A cada crítica, a cada denúncia, a cada vez que a Malu Gaspar vem a público, né, gente, tá detonar. Ontem eu postei o vídeo aqui, foi o segundo vídeo que eu postei aqui ontem, da Malu Gaspar destruindo essa nota fajuta, né, do escritório da Malu Gaspar. Se você não assistiu, gente, assista, tá? É o segundo vídeo que eu postei aqui ontem. A Malu Gaspar destruiu essa nota que a Viviane, que o escritório, né, da esposa do Moraes soltou na imprensa. Ela acabou com essa notinha. Então, ontem, a Malu Gaspar, né, ela atropelou, ela deu uma surra na esposa do Moraes, literalmente. Trouxe dados, trouxe números. Ela acabou com a esposa do Moraes. Aí, agora, o ENEG também foi pra cima. Meu Deus do céu, será que esse povo acha que nós somos um bando de trouxas? Num pagamento de um contrato, gente, tá assim, completamente... Meu Deus do céu, é muita loucura achar que o povo brasileiro vai achar que isso é normal. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes e disse, olha, eu não tenho nada a ver, eu não tive contato, eu não... Aquelas conversas não foram endereçadas a mim, porque lá estavam na pasta X e Y. Eu não quero saber de pasta, gente, tá? O que eu tô sabendo é que a Polícia Federal revelou que o número do celular do Alexandre de Moraes entrou em contato com o Daniel Vorcaro. E tá aí na imprensa, tá em todo canto. Como que o ministro Alexandre de Moraes vai sair de tudo isso, gente? Pelo amor de Deus. O Alexandre de Moraes, ele tá jogando a credibilidade do STF na lama. Tá acabando com a instituição. Então,
O fulano de tal está fazendo um ataque contra a instituição, está atacando o STF. Gente, quem mais está atacando e destruindo a credibilidade, desmoralizando o STF é o próprio Moraes, com tudo isso que vem sendo revelado. Então, assim, gente, é uma loucura. Tá aí, gente, pedido de prisão contra Moraes. Agora o que vai acontecer em seguida a gente não sabe, tudo é uma caixinha de surpresas. Deixa eu trazer para vocês o vídeo que explodiu na internet nesse dia de hoje, que é esse que está aqui agora na sua tela. Moraes destruído na CPMI, gente, tá? Lapada. Na verdade, foi um verdadeiro soco no estômago, literalmente, do ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó. Leio aqui, ó. Relator da CPMI do INSS destruiu Moraes e diz não ter medo dele. O relator da CPMI do INSS explodiu uma bomba aqui, inclusive ele traz os detalhes, mostra na tela todos os detalhes dessa bomba que ele acabou de descobrir. Só que tem um detalhe nessa bomba que ele acabou de explodir, gente, tá? Que muita gente não entendeu. Isso aqui, gente, vai dar uma complicação para o Alexandre de Moraes que vocês não têm noção. Assistam, que eu vou explicar para vocês logo em seguida. Vejam só. Esse é um mafioso e esse é um herói para alguns. O mafioso pagou para a família do herói 80 milhões de reais. Aí eu pergunto, quando você recebe R$1 de um mafioso, aí já muda a coisa. Mas quando você recebe um contrato de 129 milhões de reais e recebe na conta 80 milhões de reais, o mafioso deve satisfação? Não. Isso aqui é mafioso, ele vive disso, de comprar autoridades da República. Quem deve satisfação é esse aqui, que botou muito inocente na cadeia com a pecha de maior moralista do Brasil. Eu pergunto, como é que essa CPMI vai ficar calada? Essa CPMI é feita de homens e mulheres de honra ou é de gente frouxa que acaba baixando a cabeça para covardia? Pois bem, Alexandre de Moraes, eu posso receber a polícia amanhã na minha casa, mas vou receber numa perseguição. Não vai ser por roubo nem por safadeza. Agora, se fosse eu tivesse recebido 80 milhões de reais desse bandido aqui, não devolvia o quê? Eu estaria preso. Estaria preso até a 10ª geração. E essa CPMI, tem gente ainda que faz essa defesa. Tem gente ainda que sai para bater palma para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está com débito em relação ao Brasil, porque Vorcaro meteu mensagem para ele na hora de ser preso. Por quê? Porque a perguntazinha bloqueou o quê? Bloqueou o que na hora de ser preso? Mas Alexandre de Moraes desmentiu. Não, antes de desmentir ele fez uma acusação, que foi a CPMI que vazou dados. Olha, sabe por que não foi a CPMI? Porque a CPMI não tinha os dados de WhatsApp. A Polícia Federal filtrou, como disse o presidente, de uma montanha de dados recebemos 0,25% dos dados. Olha que absurdo. A CPMI completamente desmoralizada. O que tinha para ser remetido aqui para a gente investigar, mandaram para a gente, sabe o quê? Namoro de Vorcaro. Eu quero saber lá de namoro de Vorcaro, rapaz. Eu quero saber é a prostituição com o poder público. Então, Alexandre de Moraes,
pode me prender, não tem problema não, porque os meus filhos saberão que eu estou sendo preso mesmo sendo um homem honrado. O Brasil devia ter vergonha na cara e o Senado da República deveria instalar a CPI para apurar as relações de Alexandre de Moraes e Toffoli com um mafioso. Nossa Deus, gente, tá? Gente do céu, Alfredo Gaspar teve coragem, teve culhão, teve peito, apontou o dedo na cara. Nossa Deus, gente, tá? Falso moralista, segundo Alfredo Gaspar, Alexandre de Moraes é um falso moralista que mandou muita gente inocente para a cadeia e, segundo Alfredo Gaspar, fez negócios escusos com o criminoso bandido do Daniel Vocaro, gente, tá? E aquela parte em que ele fala assim: Alexandre de Moraes recebeu dinheiro do bandido, do Vocaro. Aquilo ali pesa, gente. Ali ele pegou pesado. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui deve ter chegado no ministro Alexandre de Moraes. E o Moraes, com certeza, deve estar com a mão ali coçando de pegar a caneta e mandar prender o Alfredo Gaspar. Aí ele já está avisando aqui, se isso acontecer, perseguição. Porque eu sou um homem justo, honesto, íntegro e seria preso por uma perseguição. E aí, gente, pegou pesado, bateu forte. Alfredo Gaspar disse que Alexandre de Moraes deveria ser preso por ter, esposa, escritório, recebido 80 milhões do bandido criminoso Daniel Vocaro, gente, tá? Eu tô perplexa com a coragem do Alfredo Gaspar. E aí, gente, vocês também concordam com o Alfredo Gaspar que o Alexandre de Moraes é um falso moralista? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Porque agora, gente, a treta, na verdade, uma guerra declarada, Lula da Silva declara guerra contra Donald Trump. E, claro, Trump declarou guerra contra o Lula. Por quê? O Donald Trump, gente, tá louco. Ele tá assim, ó, a um passo de designar Comando Vermelho e PCC de grupo terrorista. Isso pro Lula abre brecha pro Donald Trump querer invadir o Brasil, intervenção no Brasil, invadir, e vocês sabem o que é que o Donald Trump faz, Um exemplo, o que aconteceu na Venezuela e no Irã. O Lula tá completamente desesperado, porque na cabeça do Lula, nossa, se o Trump designar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, isso abre brecha, precedente para ele querer invadir o Brasil a qualquer momento. O Lula tá desesperado, então o Lula tá protegendo os bandidos, os criminosos do Comando Vermelho e do PCC, assim, sem precedentes. O Lula, gente, ele tá lutando. Que a gente pensa assim, O Lula deveria lutar para melhorar a vida da população brasileira, para melhorar a saúde, infraestrutura, a educação, segurança pública. O Lula deveria estar lutando para essas causas, para lutar pelo povo, pelo bem-estar do povo brasileiro. Não, ele está lutando para o bem-estar dos bandidos, dos criminosos. Ele não quer que o Trump designe, gente, tá? O Comando Vermelho PCC de grupo terrorista, porque para ele não é. Eu tô assim, gente, o Lula... Que mundo, gente, que mundo de Nárnia que o Lula vive, que não pode. Como que o Lula tem a pachorra, gente, tá? De proteger bandido na maior cara dura desse jeito. E ainda tem gente que vota nesse cidadão. Vejam só. Aí você tem um momento no mundo em que vários países se juntam para combater o crime organizado e o Brasil diz: não, obrigado, a gente aqui não precisa disso não, pelo amor de Deus. 12 países estiveram ali e a gente se pergunta por que os outros países estão ali e o Lula não está. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Imagina que você é um extraterrestre e pousou no Brasil. Aí você é um extraterrestre e você descobre mais de 50 milhões de brasileiros, 1 em cada 4 brasileiros, vivem sob o domínio de facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. Aí, de repente, tem ali uma oferta para você. Tem um chamado Escudo das Américas. 12 países de todo o continente da América Latina, mais Estados Unidos, decidem combater o narcotráfico, que tanto subjuga a sua população. Aí você diz: não, obrigado, não quero não, não quero. Não vou determinar que o PCC e o Comando Vermelho sejam organizações terroristas, porque isso ofende a nossa soberania. Soberania? Me diz uma coisa aqui,
Será que esses mais de 50 milhões de brasileiros que vivem sob o domínio do narcotráfico acham mesmo que eles são soberanos? É, gente, será? Eles só são soberanos na hora de votar, né? Aí o Lula quer o voto desse povo. É só nessa hora que esse povo é soberano, porque eles são obrigados a votar, né? Porque se não votar, tem que pagar multa. Então, nessa hora, pro Lula, esse pessoal serve. Ah, tem que votar. Gente, tem que votar. Agora, na hora de proteger essas pessoas que estão sob o domínio desses criminosos, desses bandidos do PCC e do Comando Vermelho, aí o Lula abandona esse povo às mínguas. Agora você vem, gente, vários países se juntando para acabar com o crime organizado. E o que é que o Lula diz? Aqui não. Deixa o crime organizado tomar conta do Brasil. Afinal de contas, os bandidos, os criminosos, os presos votam em quem, né? Ai, gente, eu tenho nojo do Lula e do PT. E um dos principais motivos é esse que eu acabei de expor aqui na tela para vocês.